conta aqui uma coisa, a sua família, ela é muito grande? Para quem ama pets, a verdade é que sempre tem espaço para mais um no coração, né? E é numa dessas que, sem querer querendo, a turminha pode acabar aumentando. Por exemplo, neste vídeo aqui, ó, a gente vê o momento exato em que o irmão mais velho, o Bernese, ganhou um irmão mais novo, um filhote de Golden. O pequenininho adorou, mas o grandão, eu acho que ele ainda vai ter que se acostumar um pouquinho mais com a ideia de ter um novo parceirinho na casa, né? Já aqui, ó, estes dois salsichinhas já estão mais do que acostumados com a companhia um do outro. O maiorzinho, que é o que está dormindo atrás, adorou o menor, por isso eles não desgrudam nem na hora de dormir. Fofos demais, né? Mas ó, a verdade é que a chegada de um novo animal de estimação num lar onde outro já vivia pode ter consequências positivas e negativas também. O bichinho que já estava na casa pode ficar um pouco enciumado, pode até disputar território e o novato talvez estranhe o novo ambiente, pode até não se sentir muito seguro ali nos primeiros dias. Para te contar mais sobre essa peripécia de trazer um novo irmãozinho pet para casa, o Galeria Pet foi atrás de algumas histórias relacionadas a esse tema. Dá só uma olhada. Um ano e meio atrás, mais ou menos, este programa estava estreando aqui na TV Câmara São José. A gente contou uma história de adoção que era justamente para inspirar as pessoas a terem esse amor pelos animais. Essa história foi justamente dessas duas aqui, da Giovana e da Camomila, que estão voltando ao Galeria Pet, dessa vez sem o Vitor, né, o marido, que não pôde participar hoje da gravação, porém com um novo integrante na família. A família cresceu. Pois é. Agora temos o Chico. Francisco, né? Francisco. Para os íntimos, o Chico. Mas o Chico, gente, é um cachorrinho ainda filhotão, então por isso ele tá meio agitado, ele pega os brinquedos, ele anda pra lá, pra cá. Por isso ele não tá aqui sentado com a gente, mas ao longo da nossa conversa vocês vão vendo imagens do Chico. Agora eu quero saber como é que foi essa história de ampliar a família. Porque quando a gente conversou da primeira vez, vocês ainda estavam assim, lógico, totalmente apaixonados pela Camomila, mas ainda estava muito no início. Ela tinha sido recém-adotada. Gostaram da história de ter cachorro em casa, é isso? Foi maravilhoso, né? Aí a gente mudou de casa, saímos de um apartamento para uma casa maior, a casa ficou meio vazia e a gente falou, opa, acho que tá faltando alguma coisa por aqui. Cabe mais um. Exatamente. E aí um dia eu acordei, na verdade meu marido já queria bastante tempo, né? A gente ficava, e eu sempre falava pra ele, acho que eu quero um filho humano antes de outro cachorro. E a gente ficava nessa decisão, nessa conversa, né? Sim. Aí até que um dia eu acordei assim pela manhã e eu falei, e se a gente fosse numa feirinha dar uma olhadinha? Essa história de dar uma olhadinha, ó o que deu. Ó quem que deu, na verdade. Chegou. Exatamente. Veio pra casa de vocês logo nesse primeiro dia, nem pensou muito, foi isso? Não. Na verdade o que aconteceu assim, a gente conversou ali no dia, né, pra entender se ele teria, qual seria o cachorro mais adequado pra poder fazer companhia pra Camomila, né, porque a Camomila é uma cachorra um pouquinho mais velha, tem esse temperamento extremamente zen. Bem zen. Ela não gosta, que atrapalha muito a paz dela, então a gente precisava de um cachorro que soubesse respeitar, que soubesse interagir bem com outro cachorro, Sim. né? E aí o Chico, de fato, foi o indicado. Ele era muito medroso, né? Então, no primeiro contato com ele ficou bastante arredio, bastante tenso. Mas foi vindo com calma, tudo. E aí a gente trouxe ele para casa. Eu me recordo até que no dia a pessoa que nos entregou falou, olha, a gente vai colocar um tempo de adaptação maior para ele, por conta da outra cachorrinha, se vocês tiverem alguma dificuldade. Mas com 15 dias aqui em casa, a gente já estava super tranquilo. Completamente apaixonado, né? Eu não tinha nem dúvida disso, né? Mas isso falando de você e do seu marido. Exato. Agora eu quero saber como é que foi introduzir a Camomila. Porque ela já tem quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos 8. Mais ou menos 8. O Chico chegou filhotão. Agora ele tá com quantos meses? 1 ano e pouquinho. Um ano. Passou um pouquinho de 1 ano. Mas ainda assim é um filhotão em comparação com a Camomila. Completamente. Essa diferença de idades, de temperamentos, como é que foi para introduzir um ao outro?
Quando a gente estava vindo, né, a gente já imaginava que a gente precisaria ali fazer algum movimento. A gente não deixou eles se conhecerem dentro de casa, justamente também por conta, né, da Camomila, a casa era dela. Ah, sim. Né? Então o novo membro precisa respeitar o espaço dela. Então a gente levou ela para fora, fez a introdução deles ali, deixou eles se cheirarem. Ela ficou com bastante medo. No geral, ela tem medo de cachorros maiores que ela. Né? Agora, o comportamento dela tá diferente. Mas diferente como? Ela passou a não ter medo mais de cachorros tão grandes. Né? Então, inclusive, ela tá não só do Chico, em geral. Olha Exatamente. só, foi modificando então o comportamento dela na vida. Exatamente. E com ele? Porque ele já é um cachorro mais ativo, gosta mais de brincar, ela já é mais na dela. Rola uma interação ou fica mais assim, cada um respeita o espaço do outro? Hoje a interação deles é de respeito. Eventualmente eles se cheiram e ela abana o rabo. O rabo dele não para quieto, né? Mas ela é um pouquinho mais tímida. E às vezes isso acontece, né? Deles se cheirarem, ela abanar o rabinho. Mas no geral, é cada um no seu cantinho. Ela no cantinho dela e ele com essa energia toda que vocês estão vendo. Agora, algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, passeio. A Camomila passeava, mas pouquinho. Hoje, se eu abrir a porta, você vai ver o que acontece. Ela sai correndo? Ah, mas a gente vai ter imagem disso. Vocês vão ver isso, com certeza, enquanto a gente fala, porque a gente tem que mostrar. Afinal de contas, né, saindo um pouquinho dessa questão de introduzir um irmãozinho para ela e voltando naquele primeiro tema que a gente teve, né, alguns meses atrás, a gente destacou o fato dela ser uma PCD, uma pet com deficiência, que tem uma dificuldade para mobilidade, e isso nunca foi uma questão para vocês, mas acaba sendo para muitas pessoas que vão adotar, Com né, certeza, Giovana? com Então, certeza. a gente vê como que a introdução de um novo animal na família acabou ajudando também ali na motivação para ela, não é isso? Total. Completamente. É muito interessante, assim, ela se tornou uma cachorra mais ativa. Claro, a medida dela, né, não tem comparação um com o outro, mas é outra cachorrinha. É muito engraçado, muito interessante. Mudou pra ela, e eu quero saber o que mudou pra você, pro teu marido também, essa questão da família agora com 2 pets. Ah, gente, é uma coisa que assim, eu costumo sempre falar, né? Quando a gente pega, as primeiras semanas você fala, meu Deus, o que eu fui fazer com a minha vida? Você fica ali, né? Eu falo assim, não dá vontade de devolver, não é esse o sentimento. Mas você fica com aquele, meu Deus do céu, tava tão bom aqui, quietinha. É uma mudança de rotina, né? De planejamento. Exatamente. Mas depois que passa um tempo, a sensação pra mim é de por que eu ainda não tinha ele antes? Né? Parece que faz parte da nossa vida desde sempre, assim. Então, o que muda pra gente é isso, assim. Acho que quanto mais a gente se abre ao amor, mais o amor se abre pra gente e a coisa vai crescendo, sabe? Eu acho que esse é o processo. A sorte aqui na casa da Giovana, da Camomila e do Chico é que o temperamento dessa doguinha é esse, né, minha gente? Agora, se ela fosse um pouquinho mais reativa, Dr. Vinícius, que é médico veterinário, especialista em comportamento animal, já me adiantou. Talvez a adaptação não fosse tão simples, né, doutor? Não, e talvez a gente ia ter um problema. É o que eu comento toda vez que a gente fala sobre comportamento. Às vezes a gente já tem um problema, a gente quer resolver pegando o outro e acaba tendo 2 problemas. Sim. Mas no caso aqui tá dando certo porque Camomila ela é mais ela da paz, tranquila. ela é mais tranquila, então já fica mais fácil pra gente fazer essa aproximação. Até porque os motivos que levam uma família a adotar um novo animal, seja da mesma espécie ou seja de espécie diferente, os motivos são vários, né? Sim. Às vezes pode ser simplesmente porque o meu cãozinho tá ficando muito tempo sozinho e eu quero trazer um irmãozinho para ficar ali junto. E se o santo não bate, acaba sendo um problema. Acaba sendo um problema e o que as pessoas não pensam é, se o animal já tá ficando sozinho, por que eu vou ter 2 para ficar sozinho? Agora doeu, hein? Essa foi pesada. Ainda bem que aqui no caso, a Giovana e o marido estão sempre em home office, estão sempre presentes para os animais, mas é uma coisa a se pensar, porque hoje em dia as pessoas estão com rotinas corridas. Sim. Tem que dar atenção pro bicho. A gente já tinha uma rotina corrida, com a pandemia acabou ficando mais tranquilo. Com a pandemia, embora ficou mais tranquilo, as pessoas ficaram mais home. Por o início deu certo, só que agora as pessoas estão voltando a sair de casa de novo. Isso. Então a gente está deixando eles sozinhos de novo, que já está sendo um problema. E às vezes é justamente isso, ele está sozinho, vou pegar um para fazer companhia.
não vai fazer companhia da forma como se você estivesse presente. Com certeza. Eles podem ficar sozinhos, mas assim, o ideal é que você tenha a sua vida, a gente precisa sair, a gente precisa fazer as coisas. Em alguns momentos a gente volta para casa, vê se está tudo bem, volta a trabalhar de novo. Então o ideal, assim, se você tem um pet, você trabalha fora, vai trabalhar tranquilo, na hora do almoço volta, vê se tá tudo certo. Volta a trabalhar e no final do dia você tá junto de novo, tá tudo certo. Agora o ideal então seria, no momento de introdução de um novo animal naquele lar, seria o dono, o tutor, estar junto ali, pelo menos nos dias iniciais. Tem que estar presente. Tem que estar presente porque o que a gente esquece é que animal, independente da idade que ele tenha, vamos comparar ele com uma criança de 7 anos, independente da idade. A gente humaniza muito eles e a gente acredita assim, é um bebezinho quando é bebezinho. O animal que nem Camomila, que já está com 8 anos, já associa que ela já é independente. Ela nunca vai ser independente. Não, de forma alguma. Então a gente nunca vai poder deixar ele sozinho sem supervisão. Por isso que eu comentei, vai ter que sair, vai trabalhar, sai, mas 4 horas, no máximo 5 horas, você tem que estar de volta para você ver se está tudo certo. E quando o bichinho novo chega na casa, como é que é o melhor caminho, se é que existe um melhor caminho, ou pelo menos o mais indicado, para a gente apresentar o novato para aquele que já morava ali? Quando a gente está falando da mesma espécie, então que nem aqui no caso Camomila e Chico, o ideal é a gente já saber a personalidade. Camomila é tranquila, tudo certo. Chico ainda veio, vamos colocar aí uma criança, 2 anos, ainda está ali na fase da adolescência. Então ele vem com bastante alegria, bastante felicidade. O mais esperado pelo temperamento dela, que ela vai só impor limite. Então vai ter vai deixar cheirar tudo, de vez em quando vai colocar ali o seu limite e vai dar tudo certo, que é o que aconteceu. Sim. Agora, se for um cachorro já reativo, o ideal é a gente ir com calma, ver como eles vão se aproximar. E o ideal é que você tenha acompanhamento de alguém que entenda de comportamento. Até porque senão podem se pegar e podem se machucar. Sim, muitas vezes a gente tem aquele costume de aconteceu do nada, tipo, tava tudo bem do nada. Nunca é do nada. Eles sempre estão apresentando alguma alteração mesmo de expressão, de postura, que a gente consegue ler antes se você entender. E que sinais que eles podem estar dando de que não tá tudo bem para o tutor reparar e entender que não é uma brincadeirinha, não é uma gracinha, eles estão se estranhando? Geralmente na briga eles vão se encarar. Eles vão ficar encarando e eles vão mudar a postura. A gente vê postura, movimento de cauda, postura mesmo da região de dorso, que é ali entre a cabeça até a cauda, como ele vai ficar posicionado, e posicionamento de orelha. Então assim, geralmente quando a gente vê que tá, e você sente a tensão, você sente aquele nível de tensão. Quando os animais eles não querem brigar, um deles vai sempre desviar o olhar. Entendi. Então, se um deles desvia o olhar, já significa que já a situação está um pouquinho melhor. Não significa que não vai ter briga, a gente precisa sempre supervisionar. Normal, e isso mesmo depois de anos já convivendo, né, minha gente? São animais, então eles podem se estranhar a qualquer momento. Agora, ainda nessa fase inicial, que é tudo muito novo, tanto para quem está chegando quanto para quem já estava naquela casa, doutor, existem alguns momentos-chave. Por quê? Os animais cachorro especialmente, são territorialistas. Então, na hora de repartir um brinquedo ou de se alimentar, pode rolar alguma discórdia aí. Como é que é a orientação para o tutor? Primeira coisa, a gente precisa saber como é o temperamento dele diante de outros animais. Já. Qual é o costume? Ele tem costume de interagir com outros animais. Você, quando passeia com ele, como ele age quando ele encontra com outro animal, mesmo dentro de alguma casa ou animal na rua. Se ele já apresentar uma estação, uma hiperexcitação mesmo, naquele momento já significa que a gente já precisa ter uma cautela. Se for um animal que já é mais pacífico, você percebe que ele quer ir na brincadeira, já fica um pouco mais tranquilo. Agora, com treino, com adestramento, dá pra gente pelo menos tentar suavizar essa situação, de modo que eles convivam numa tranquilidade? Não precisam ser amigos, mas que eles consigam aprender a conviver? Dá, porém precisa entender que vai levar paciência. Sim. Pra gente moldar o comportamento de um animal jovem é bem rápido, mas de um animal já adulto vai ser o dobro do tempo até mais, e algumas vezes até com medicamento. Ou seja, não faça nada por conta própria. Se você conseguiu, como foi aqui o caso, introduzir os 2 animais numa tranquilidade, excelente, sorte sua. Agora, se você estiver tendo problemas de comportamento, procure a ajuda de um profissional. Fica a dica.
Dicas do doutor anotadas, a história da camomila atualizada aqui no nosso programa agora com a mamãe Giovana e o irmãozinho Chico, e eu vou fazer um registro para nossa galeria, tudo bem? Vamos fazer uma foto aqui então, todo mundo sorrindo. X! Que delícia mostrar uma família crescendo aqui no nosso programa. Foi bom demais ter vocês com a gente de novo, Giovana e Camomila. Boas-vindas ao filhote, né, o Chico. Tenho certeza que ele vai ser muito, muito amado. Obrigado também pelas orientações do Dr. Vinícius. E você que está assistindo, hein? Se você estiver pensando em agregar um novo bichinho à sua família, saiba, a adoção é sempre a melhor alternativa. Mas se você optar pela compra de um pet, precisa se atentar a algumas regras vigentes no estado de São Paulo. Existe uma lei estadual de 2024 que estabelece diretrizes para a proteção, saúde e bem-estar dos animais. Entre as regras, a gente pode destacar que é proibida a exposição de cães e gatos em vitrines fechadas ou em outros ambientes estressantes, que a venda de cães e gatos só pode ser feita por criadores ou estabelecimentos comerciais depois que os animais tenham atingido pelo menos 120 dias de idade, ou seja, 4 meses, e que os animais devem ter recebido o ciclo completo de vacinação e devem ainda estar castrados e microchipados. A comprovação de que está tudo de acordo com essas determinações deve ser feita por um laudo emitido por médico veterinário. Aumentar a família e introduzir um novo irmãozinho pet na casa tem prós e tem contras também. No caso destes dois aqui, ó, o filhote de cachorro adorou seu irmãozinho caçula do gato. Tá até chamando pra brincar, olha só. Mas o bichano, gente, ó a cara dele, tipo, é sério isso? Pois é. Leva um tempo até as coisas ficarem assim, ó, só love. Mas o doguinho e o gatinho deste outro vídeo aqui, eles conseguiram, olha só, um amor, né? Os desafios quando o novo pet da família é de outra espécie, diferente do bichinho que já morava na casa antes, podem ser grandes, viu? Principalmente no período de adaptação. A próxima história que você vai acompanhar envolve justamente uma cachorrinha e alguns gatos. Vê só. A família aqui na casa da Maria cresceu, mas eu quero saber quem é que foi chegando primeiro, Maria, me ajuda. Então, a gente pegou primeiro o Oli, que foi o primeiro gato. Gatinho. E aí a Cat eu peguei na rua. Sim. E aí depois veio a Cora, porque a gente estava sentindo falta de um cachorrinho. A Cora, que é a cachorrinha, chegou terceira. Isso. Aí depois veio a Gaia, que eu também peguei na rua. Quer dizer, agora são 4 pets na casa, 3 gatos e uma cachorrinha. E todo mundo fala que convivência de cachorro com gato é aquela coisa histórica que a gente vê até em desenho animado, não é tão simples. Aqui como é que foi misturar essa cambada? Então, foi muito difícil. Até agora a gente está em processo canina. Então, assim, eu comecei a fazer a adaptação certinho no começo, mas aí foi ficando muito difícil. E aí eu chamei a Nina e falei, olha, eu preciso de ajuda, meu cachorro não se dá bem com os meus gatos. Sim. Aí eu falei, não, preciso de ajuda. A Nina, que é adestradora, né, especialista em comportamento animal, que está dando uma força aqui no caso dos bichinhos da casa da Maria, mas primeiro você tentou por conta. Tentei, você tentou só sim. deixar todo mundo junto ali para ver o que rolava. Sim. Como é que foi? Então, a Gaia, ela bate muito na Cora, por ela ser mais arisca. A única gata que a Cora consegue brincar é a Cat, mas é uma brincadeira assim, meio tóxica. Porque a Cora pega a Cat, arrasta pelo pescoço e o Oli ela não chega perto. Ah, então tem algumas restrições, Sim. Inclusive entre os gatos. Entre os gatos. E aí, chegou a Cora. Como é que ficou com a galera que já estava na casa? Então, o meu macho e a Cat se davam muito bem, tanto é que a gente fala que ela adotou ele. Porque eles se lamem, eles ficam juntos. E aí a Cora sempre ficou bem isolada dos dois. Sim.
E aí ela começou a se aproximar e levava patada, E a gatinha que chegou depois ficou na dela. fica na dela. Ela é mais arisquinha, né? Sim, ela não se dá bem com ninguém. E, gente, tá tudo bem, porque é da personalidade de cada animal. A gente tem que respeitar isso, né? Agora, uma vez que vai todo mundo morar na mesma casa, tem essa necessidade de pelo menos adaptar para que o convívio seja tranquilo. Você foi atrás, então, da ajuda de uma profissional. Como é que tá sendo esse processo? Então, quando a gente começou a treinar a Cora para ela ficar mais tranquila, começou a fazer o treinamento com os gatos, deu uma melhorada muito boa. Assim, logo no começo já melhorou bastante. Agora eu consigo falar não para a Cora antes dela chegar dos gatos. Eu consigo, assim, né, prever o que vai acontecer antes de acontecer, que foi o que a Nina me ensinou. E aí, agora tá bem mais tranquilo, é muito difícil eles brigarem e tal, mas cada um fica na sua. Entendi. Quer dizer, não tem amizade, eles não são assim super unidos, mas eles convivem numa boa e principalmente sem um brigar com o outro, que é o mais importante. No fim das contas, você alcança seu objetivo, então. Sim. Tá dando certo? Tá dando certo, na medida do possível. Então é isso, tem que saber respeitar os limites de cada bichinho. Ela citou a Nina, né, que é a adestradora responsável aqui por essa galera toda. Eu quero saber um pouco mais do trabalho dela, então vamos trocar uma ideia com a Nina agora. Quando a gente fala que duas pessoas se comportam que nem cão e gato, a gente já tá pensando que elas brigam entre si, normal, né? Mas quem é que disse que a convivência entre um cachorro e um gatinho não pode ser assim, ó, tranquila? Quer dizer, não precisa ser amigo, né, Nina? Mas dá pra ficar próximos. Ela, que é especialista, adestradora e médica veterinária, sabe bem desse assunto, né, Nina? Eles nunca precisam ser amigos. Nem a gente é amigo de todo mundo que a gente conhece, né? O ideal é que eles apenas convivam pacificamente. Ninguém invada o espaço do outro, ninguém seja incômodo para o outro e que todo mundo saiba aceitar o outro num espaço visível, porque a gente tem que conviver na casa, né? Então esse que é o grande ponto, porque a gente sabe, especialmente o cachorro acaba ficando um pouco mais estressado, aí late, mas tem gato também que acaba ficando mais arisco, né? Quer arranhar o cachorrinho quando chega perto. Como é que a gente consegue equilibrar os ânimos? Olha, é um misto de treinos, tá? Não é uma coisa simples que a gente faz da noite pro dia. Mas basicamente consiste em treinar tanto o cachorro quanto o gato também a aprender a ser mais respeitoso com o espaço do outro. A gente faz treinos de obediência, a gente faz muita intervenção antes do problema acontecer. Então, se o cachorro está indo na direção do gato e a gente conhece o nosso bichinho, a gente sabe o que ele está indo fazer, intervém antes de acontecer o problema, de maneira que eles vão se acostumando a interagir de uma maneira mais saudável. Isso é interessante, porque quando a gente fala de adestramento, pelo menos a maioria das pessoas já pensa em quê? Adestrar o cachorro, que é o mais usual. Mas a gente também consegue adestrar outros animais, inclusive gato. Não só gato, mas gato também. Sim, a gente adestra gato, cachorro, passarinho, inclusive porque aves também às vezes não gostam dos outros animais. Sim. Então, todo animal, todo pet a gente consegue adestrar e é importante educar e ensinar a conviver em sociedade. Nesse treino, aqui, vamos falar especificamente do caso aqui, da gatinha com a cachorrinha aqui da Maria. Como é que tá sendo? Tá sendo ótimo, a Cora tem sido bastante inteligente, responsiva ao treino. Ela é uma cachorrinha com muita energia, ela gosta muito de ir atrás dos gatos, não é agressividade, ela quer brincar com os gatos sempre. Sim. Só que alguns gatos não são obrigados. Não estão afim? E tá tudo bem? Exato, a Gaia não gosta de interagir, não gosta de brincar desse jeito. Então, como ela é uma cachorrinha bastante animada, o nosso treino com ela é respeita que ela não quer brincar. Sim. E tem sido muito bom. Hoje em dia elas conseguem estar no mesmo ambiente sem surtar. Essa situação aqui era impossível. E a gente tá vendo aí nas imagens que vocês estão usando um franguinho mesmo, né? Como um aperitivo ali, mas como um truque nesse treino. Falou de frango, ela já gostou da ideia, tá vendo? Falou de frango, ela já ficou animada. Como é que é isso, Nina? O frango foi conversado com a veterinária dela, que aprovou o uso para o caso dela. E é um petisco de alto nível de reforço. Então ela para tudo que ela está fazendo para prestar atenção no frango. A gata, a mesma coisa. Então, uma vez que o veterinário clínico dela deu permissão, a gente consegue trabalhar com isso que chama bastante atenção. E aí é mais interessante ela vir pro frango do que ela ir atrás da gata. Ah, sim. E também não deixar um chegar perto do frango do outro. Quer dizer, Exato. respeitar o espaço e o petisco de cada um também. Exatamente.
E no fim dá certo, a gente tá vendo assim, um exercício que pode funcionar ou não, aí você teria que ter outras técnicas aí, mas no fim a gente consegue alcançar sempre esse grande objetivo de pelo menos trazer uma convivência harmoniosa? Sempre dá certo, a gente sempre vai conseguir melhorar essa convivência. Nem todo mundo vai ficar super amigo, mas a gente consegue atingir um estado de paz entre todos os membros da família e pelo menos ter uma convivência aí harmoniosa para todo mundo envolvido. Quer dizer, aquele papo que a gente sempre tem, né, da humanização dos bichinhos. Exato. A gente sempre humaniza, mas na hora que precisa de fato enxergar de uma maneira um pouquinho mais humanizada, a gente esquece. Que é aquele paralelo que você trouxe logo no início da conversa. Nem a gente se dá bem com todo mundo. Nem a gente, sabe, é um ambiente de trabalho, de repente tem um ou dois ali que você não... tá vendo? Né, Cora? Não gosta muito, mas não precisa ser amigo, mas tem que ser amigável. Dentro da casa dos pets é a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. Fica a dica aí, ó. E procurar um profissional para dar esse auxílio, viu? Muito importante. O objetivo aqui então foi alcançado, convivência da Cora com a Gaia tá legal, com os demais gatos da família também, trabalho da adestradora tá aprovado pela família, tudo bem, quero um registro deste momento para nossa galeria pet, pode ser? Pode ser. Uma foto aqui então, X... Muito bom ter vocês aqui, pessoal, obrigado pela participação e obrigado também pelas orientações. Bom, ó... O Galeria Pet de hoje já está chegando ao fim, mas antes eu vou deixar um convite. Se você que está assistindo tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, que tal mandar para a gente uma mensagem? Dá para acessar o nosso perfil no Instagram, que é o @tvcâmarasjc, apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui na tela. Eu vou esperar sua mensagem, hein? Até o próximo Galeria Pet, pessoal. Tchau!